Eu saúdo a todos os irmãos presentes, aqueles também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nosso assunto, dons espirituais. Nós gostaríamos de dizer que nós não vamos trazer uma aula de dons espirituais completa em 20 minutos, né? Nós só vamos trazer aqui uma pequena introdução sobre esse assunto, e certamente esse assunto ele terá continuidade no período da tarde com Vitória. Amém, irmãos? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 12. O texto está aqui projetado. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Pode deixar o texto ali, vou pegar uma colinha aqui, que não muita coisa não. Irmãos, o conceito, passa para mim, depois volta o texto. Qual é o conceito de dons espirituais? Dons espirituais são manifestações do Espírito Santo com um propósito: edificação da igreja. Então, dons é edificação da igreja. Nós vamos ver mais tarde algumas coisas sobre dons ali, mas já para os irmãos entenderem, dons é para edificar. Eu estou falando isso porque eu dei uma assistência a uma pessoa há um tempo atrás, e ela dizia assim: olha, eu queria muito ter essa tal de revelação. Eu falei: mas por quê? Porque eu não ia errar nunca na Mega Sena. Então, aqui você já sabe que o propósito de dom é edificar a igreja. Amém? Volta no texto para mim. Nós vamos procurar basear um pouco nesse texto aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo ele estava falando aqui à igreja na Grécia, aos gregos. A igreja de Corinto. E o que Paulo ele completa falando? Vós bem sabeis que eram gentios. Os gregos eram gentios, não eram judeus. Como nós também não tínhamos direito a isso tudo aqui, mas o grande amor do Senhor nos alcançou. O que Paulo fala? Vós eram levados a ídolos mudos antes que eram gentios. Está no YouTube, né? Eu vou falar um negócio aqui. Essa turma gosta de pegar no meu pé. Mas não sou eu que estou falando, é Paulo. Apóstolo Paulo que está falando. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo aqui ele podia estar usando dois sentidos, dois significados para essa palavra. O primeiro: não quero que seja um assunto desconhecido. Eu quero que vocês conheçam bem este assunto, dons. É o que o Senhor quer para todos que estão iniciando, né? A igreja. Mas qual é o sentido que Paulo podia estar usando aqui? Não quero que sejais ignorantes. Eu não quero que ignorem. O que é ignorar? É você conhecer. E não usar. Ignorar. Eu sei que tem uns dons aí. Para que servem os dons, meus irmãos? Para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, se eu não creio que a palavra do Senhor, o Senhor fala pela palavra, que a palavra já está toda revelada, e eu não creio nos dons, quem está me guiando? Quem nos guia é a palavra?
E quem nos guia são os dons. Então Paulo fala, não quero que sejais ignorantes. Eu não quero que esse assunto seja ignorado. Porque antes vocês eram conduzidos pelos ídolos, mudos. Mas agora não. Agora tem sobre vós a bênção do Espírito Santo. Paulo que falou, hein? Pode passar? Isso aqui eu vou deixar para tarde. Carisma. É que Paulo, quando ele fala de dons, ele usa a expressão carisma, né? Que tem aqui, é favor imerecido. E doreia, que também é dom, mas doreia é dádiva. Efésios 2:8, nós vamos ver lá. A salvação pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é dom de Deus. Então é esse dom aqui, doreia, a dádiva. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Paulo, quando fala de dom, ele usa carisma, que é um soldo, né? Que era um salário a mais que o soldado tinha, que ele usa de dom. Mas isso aqui deixar para tarde, não vou perder muito tempo nisso não, que à tarde provavelmente será falar desse assunto. Pode passar. Meus irmãos, os dons, Paulo, ele identifica ali na igreja, em Corinto, que o Espírito Santo, ele se manifestava de formas diferentes. E ele identificou 9 formas do Espírito Santo se manifestar. E essas 9 formas, ele chamou de dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? São essas 9 formas, que nós vamos cantar um louvor aqui, para gravar bem, né, os dons espirituais. Essas 9 formas que Paulo, ele viu o Espírito Santo operando. Pode cantar o louvor. Dons do Espírito Santo, bênçãos que almejo tanto, são como pedras preciosas, como perfume das rosas. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar e maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Amém? Agora se perguntar, todos sabem? Sabem? Tem um grupinho de jovens lá atrás, vocês sabem? Vocês estão namorando? Não, sabe, né? Então tá, então vamos lá, comigo. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento de espírito, línguas estranhas e interpretação das línguas. Nós não vamos falar aqui de cada dom, porque à tarde provavelmente vai ser dito. Mas nós só queríamos mesmo dar o início nessa aula para os irmãos entenderem quais são os 9 dons e a importância dos dons. Se os irmãos entenderem quais são os dons nessa primeira aula e a importância dos dons, nós já estamos felizes. Certo? Então nós vamos... Pode passar. As operações do Espírito Santo, ela não surgiu apenas na igreja, no tempo da igreja. Em todo o tempo da Bíblia, o Espírito Santo, ele agiu. Mas como que ele agiu? Porque nós vamos fazer o seguinte, a Bíblia, ela é dividida em 2 partes, não é? É ou não é? Tivemos aula de Bíblia hoje. Velho Testamento e Novo Testamento. Mas nós, para entendermos esse assunto, nós vamos dividir em 3 partes. Então nós vamos dividir em Velho Testamento, que houve a operação do Pai,
diretamente. Nos evangelhos, que foi na vida do Senhor Jesus. Então aqui é evangelhos, né? Foi Jesus, foi o Filho. E nós temos o período da igreja. Então nós temos a igreja, onde o Espírito Santo, ele foi derramado segundo a profecia de Joel. Quem lembra da profecia de Joel 2? E nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Certo? E ele continua dizendo, né? Os vossas filhas e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão sonhos e os vossos jovens visões. Então, aqui está a profecia de Joel. Nesse primeiro período aqui do Pai, o Espírito Santo ele vinha pontual. Então ele vinha sobre uma pessoa. Então o Senhor usava um profeta. Nós vamos ver isso aqui. O Senhor usava um profeta. Nós podemos até passar aqui. Nosso tempo está corrido. Passa para mim. Então vamos ver aqui, ó. A operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós temos um exemplo na vida de Daniel. Vou pôr só um exemplo aqui. Daniel, ele foi usado, um jovem Daniel, foi levado a Jerusalém e ficou cativo na Babilônia. E ele teve várias visões. O Senhor usou ele muito. Mas especialmente esse exemplo que eu queria dar aqui, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E o rei chamou todos os sábios, ali astrólogos, chamou todos ali e falou, olha, eu tive um sonho, e a turma veio toda, né? Não, pode falar, fala o sonho, o rei, que nós vamos dar a interpretação. Aí o rei disse assim, olha, o problema é esse, eu esqueci, eu tive o sonho, agora eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho, eu quero que vocês me lembrem o sonho. Aí eles falaram, rei, aí também não, né? Tem coisa mais fácil para pedir, não? Aí o rei falou, não, eu quero que matem todos esses sábios, esses astrólogos, quero que matem tudo. Daniel ficou sabendo daquilo. E Daniel chamou seus amigos, jovens, servos do Senhor, e foram orar. E à noite, o Espírito Santo veio sobre Daniel. Ele teve uma visão viu o sonho todinho do rei. E Daniel, depois ele fala, né? O Senhor, ele mostra o profundo e o escondido. Dons espirituais é isso, meus queridos. É o Senhor revelar aquilo que está oculto. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Espírito Santo vem e há essa manifestação e nós entendemos. Tem quanto tempo aí, João? 5 minutos? Gosta de repetir? 7? Tem 17? Bom demais, né? A operação do Espírito Santo, pode passar no ministério de Jesus. Vai. Próxima. Várias operações. Jesus só não falou em línguas. Sabe por quê? Porque línguas é para edificar a si. E Jesus é edificado. Os outros dons, Jesus, todos se cumpriram na pessoa de Jesus. Jesus teve curas, várias curas, inúmeras curas no seu ministério. Mas eu queria falar aqui de uma das manifestações que eu acho muito interessante na pessoa do Senhor Jesus. Sabedoria. Levaram uma mulher pecadora para Jesus e disse, olha, essa mulher aqui, ela é digna de ser apedrejada, digna de morte, porque ela foi pego no pecado. E a lei mandava que matasse. Aí o que Jesus diz? Mata essa mulher. Se ele falar mata, ele estava passando por cima de todos os princípios do amor de Deus. E se ele falar não mata, ele estava passando por cima da lei.
a situação era muito difícil. Se fosse para mim, se fosse para você. Mas para Jesus não. Jesus abaixou. Ele falou, olha, quem não tiver pecado aqui, vocês querem que mate essa mulher? Quer? Porque ela é pecadora, né? Querem que matem? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele abaixou. Aí, um deve ter pensado assim, olha, ei, minha sogra está aqui, ela sabe do meu pecado, minha mulher, olha, é melhor não jogar pedra não. Foi deixando as pedras cair, Jesus olhou, ninguém te condenou? Nem eu. Ali Jesus usou o quê? Sabedoria. Pode passar. Meus irmãos, e para encerrar, e as operações do Espírito Santo, que Paulo agora não chama mais de operação do Espírito Santo. Paulo agora ele chama de dons espirituais, que são essas manifestações no período da igreja. Nós temos exemplos? Temos. O nosso culto profético, esse Manaim, ele foi feito um culto profético antes. O Manaim aqui, ele não está sendo feito porque o pastor fulano quis assim, não. Foi dirigido através de dons. Esse Manaim não, a gente tem esse vício de linguagem falar nesse Manaim, né? Desse seminário. Manaim é o nosso local. O culto profético da igreja. Você que chega no culto profético da igreja, tudo prontinho, olha que maravilha. Mas teve um grupo que, quando terminou um culto, já começou a orar ao Senhor. Senhor, revela a sua vontade para o culto de amanhã. Ali veio toda a vontade, veio uma revelação, veio um sonho, veio uma visão. Quando você chega no culto à noite, está tudo preparado. Mas quem preparou foi o pastor? Não, foi o Espírito Santo. Para quê? Para a igreja ser edificada. É isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento maravilhoso nesses últimos dias. Que a profecia de Joel está se cumprindo de uma forma maravilhosa, onde ele fala que os jovens terão visões, os nossos jovens estão saindo para evangelizar, estão saindo para a rua, vão viajar agora no final de semana para a serra, para levar a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo tem sido derramado sem medida. E nós temos experiências maravilhosas com o Evangelho, sem fronteiras. Coloquei até aqui um exemplo. Tivemos aqui na Palhoça. Os jovens se reuniram para sair, para fazer esse trabalho. E o Senhor falou assim, olha, vocês vão encontrar com um surdo no caminho. E eu quero falar com esse surdo, eu quero dar uma bênção para ele. O jovem teve uma visão. E eles saíram procurando aqui, nem lembrava mais da visão. Aqui, evangelizando aqui. Quando foram, encontraram com um surdo. Falaram, olha, o Senhor mandou a palavra assim para ti. O rapaz recebeu uma grande bênção. Meus irmãos, em Vitória, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, o Senhor tem falado de uma forma maravilhosa através dos dons. Por isso que Paulo fala a respeito dos dons espirituais, não quero que ignorem, porque é uma bênção para as vossas vidas, é uma bênção para a vossa caminhada, é uma bênção para a sua vida em todos os sentidos, porque é a operação maravilhosa do Espírito Santo. Meus irmãos, e para encerrar, hoje nós teremos, no final do dia, uma aula sobre batismo com o Espírito Santo. E o Senhor, Ele quer batizar muitos com o Espírito Santo. Porque esse mesmo Espírito que veio sobre a igreja, o Senhor quer que venha sobre você, para que você também possa passar a ter dons, viver essa experiência de dons espirituais. E muitos falam assim, pastor, mas o dom é só para quem é batizado com o Espírito Santo? Eu falo, mas e quem não é? Quem não é também tem revelação? Tem. Quem não é batizado com o Santo tem visão? Tem. Mas tem como um sinal. Lá no Rio de Janeiro, um homem tinha abandonado seus filhos, como criança ainda. E aquelas crianças passaram a frequentar a igreja e começaram a orar. Senhor, nós queremos nosso pai, nós queremos ver nosso pai, nós temos saudade do nosso pai. E aquele homem estava passando perto de uma igreja, lá no Leme, no Rio de Janeiro. Estava passando perto de uma igreja e o Senhor falou com ele. Ele não era crente, mas o Senhor falou com ele. O Senhor falou assim, olha, sobe essa escada. Tem uma igreja ali, entra dentro dessa igreja. E aquele homem, ele entrou na igreja. Quando entrou na igreja, acabou o culto, as crianças olharam, meu pai está ali.
E foi uma grande alegria, meus irmãos. Ele não era batizado com o Espírito Santo, mas ele tem uma revelação, por quê? Como um sinal. Um sinal da parte do Senhor para dar uma bênção. Amém? Só mostrava uma cidade. E esta cidade, ela era o objetivo que nós queríamos alcançar. Nós queríamos chegar nela. Glória a Deus. E nós havíamos recebido um chamado. O chamado era para que nós entrássemos no veículo e pudéssemos então alcançar este lugar. E eu vi que este veículo ele já vinha andando há muito tempo, há um grande período já. E quando paravam, nós entrávamos neste período que nós estamos, nós entrávamos nele. Glória a Jesus. E o que chamava a atenção era que toda aquela estrada ela era muito bem orientada. Aleluia. Havia os sinais, havia as placas naquela estrada, de maneira que nós não errávamos o caminho. Glória a Deus. E o Senhor mostrava também que quando nós estávamos deslocando, nós percebíamos que muitos carros que estavam ali naquela estrada haviam se perdido, haviam sofrido acidente, estavam em outra rua paralela, mas nós tínhamos uma certeza de que a orientação daquela estrada era muito clara. Glória a Jesus. E nós iríamos chegar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a obra ela vem caminhando e ela vem sendo dirigida pelos dons espirituais. Entra na obra, deixa o Senhor te dirigir também. Isso aconteceu comigo há 20 anos atrás, com o pastor Mário há 30, com o pastor Sérgio há 50. Entramos nessa obra, não é? E o Senhor tem dirigido nós, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé, glorificar o Senhor. Glória a Deus. Maranata, vem Jesus. Maranata. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maranata. Aleluia. Glória a Deus. Seu Deus, nós te louvamos, te bendizemos pela direção tão segura que nós temos nos dons espirituais. Nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos satisfeitos com essa obra, com a direção do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 5 minutos para a gente tomar mais uma água, para a gente vir para o encerramento desse seminário.